da salvação, Senhor. Nesse domingo de Pentecostes, dia que nos lembramos da presença, do derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos, dia do início da Igreja Cristã, nós queremos acolher todos vocês com alegria, com a palavra de Jesus, de João 6,63, que assim diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, diz Jesus, são Espírito e são vida.
Por isso estamos aqui hoje para receber a vida que vem da palavra de Jesus Cristo. E hoje, de maneira especial, a sua palavra real e concreta através da ceia do Senhor. Assim, uma boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos, podem tomar assento e vamos assim dar início com alegria cantando o hino Aqui Você Tem Lugar. Você também que nos acompanha de casa, seja bem-vindo, compartilhe, curta, também deixa seu pedido de oração aí que depois a gente vai estar também colocando aqui em nossa oração. Aqui Você Tem Lugar com o nosso bonito grupo de flautas. Convido a quem pode a colocar-se em pé. Assim nos reunimos em nome e na presença de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido a inclinarmos a cabeça para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo, obrigada por mais uma vez Tu nos convidar e nos dizer, aqui você tem lugar. Lugar de consolo, de misericórdia, de perdão. Pois Tu te fazes presente, aqui e agora. E onde há a Tua presença, ali acontece a nova vida. Dá que nós, cada um de nós, neste dia de Pentecostes, possamos te receber com fé, encher a vida da Tua presença e sair daqui transformados, assim como naquele primeiro dia, quando os discípulos te receberam. Que possamos nós também sair daqui animados, alegres e dando testemunho das maravilhas que Tu tem feito em nossa vida, em nossa comunidade e em nosso mundo. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós oramos. Amém. Assim entoemos o hino Vento que anima e faz viver. Esse vento que o hino se refere é o Espírito Santo entre nós. Comunidade pode sentar.
Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versículos 1 a 4, também o versículo 7 e 8 e o versículo 11 e 12. Página 127 do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 4, versículos 7 e 8 e versículo 12 e 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? 12 e 13. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Que esta palavra também seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Cantemos: buscai primeiro o reino de Deus, nos preparando para a pregação. Graça e paz. Hoje, domingo de Pentecostes, como nos propomos a dar uma sequência nos 7 sinais que João nos apresenta no seu Evangelho, nós queremos dar continuidade na reflexão destes 7 sinais. Hoje, o 4º sinal, a multiplicação de pães e peixes, conforme o título do Almeida. Convido a abrir a sua Bíblia na página 105 do Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 6, os versículos 1 até 15. Assim relata o evangelista João: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos,
e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Esta é uma das histórias bíblicas, dos relatos bíblicos mais contado no Novo Testamento. Cada evangelista conta este acontecimento dando as suas ênfases. Mateus, Marcos, Lucas, também João. Mateus, Marcos e Lucas contam inclusive 2 vezes a multiplicação dos pães. João apresenta os sinais de Jesus com a finalidade de que as pessoas venham a crer. São 7 sinais que ele nos apresenta com esta finalidade: levar pessoas a crer em Jesus Cristo. Como ele mesmo diz aqui no capítulo 6, no versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Esta é a obra maior do evangelista João. Esta deveria ser a obra maior de cada um de nós como cristão, de cada um de nós como comunidade cristã. Vamos nos atentar para alguns detalhes aqui do texto, para ver de que forma este sinal que João relata pode também nos ajudar a crer e propagar, testemunhar a nossa fé. Ele começa dizendo, o texto, que Jesus ali atravessou o mar. O mar da Galileia, que é também de Tiberíades. No último culto nós olhamos o mapa ali. É sempre bom a gente conhecer o mapa do tempo de Jesus para saber a localização. Na Bíblia, sempre no final da Bíblia tem um mapa. E é na mesma região que aconteceu também os outros sinais ali, especialmente os sinais do último culto. E ele atravessou o mar. Este acontecimento, João relata para fazer paralelo com a travessia do mar ocorrida pelo povo de Deus. Lá no Mar Vermelho, quando o mar se abriu e Moisés liderando o povo atravessou. Uma série de detalhes aqui que nós temos no texto, João nos apresenta exatamente para fazer os seus ouvintes, os seus leitores, a lembrar da saída do povo de Deus do Egito, liderado por Moisés. Atravessou o mar. Lá foi Moisés, aqui
foi Jesus. A multidão segue a Jesus porque viu ele fazer sinais de cura. Moisés também era seguido pela multidão em vista da terra prometida. Moisés subiu ao monte para receber a lei de Deus e falava com o povo através do monte. Jesus ensinava no monte, e aqui também ele sobe no monte. O monte sempre é uma referência para a revelação de Deus, a fala de Deus às pessoas. E o texto também traz um detalhe que era Páscoa, perto da Páscoa dos judeus. Outros evangelistas não falam sobre isso, mas João fala, porque a festa da Páscoa lembrava a libertação. E aí o texto segue dizendo que Jesus, vendo a multidão que vinha ao seu encontro, aqui é uma multidão que vem ao seu encontro, uma multidão de famintos. No último sinal que nós ouvimos, Jesus viu uma multidão de doentes. E aí foi Jesus que foi ao encontro dos doentes. Era uma multidão de doentes que jazia esperando a cura. E agora diz que é uma multidão de famintos que vem atrás de Jesus. Aí o texto segue falando de Felipe e André. São dois discípulos que muitas vezes estão representando a nossa situação também diante de Jesus. Felipe é aquele pessimista. Quando Jesus vê aquela multidão de famintos vindo ao seu encontro, Felipe diz: não tem jeito, não tem o que fazer. Assim também na comunidade, sempre tem aquele que diz: não, isso não vai dar certo, isso não tem jeito. Na nossa casa também, sempre tem um que é mais pessimista do que o outro, sempre puxa para trás. E aqui, então, o Felipe representa esse pessimista. Aí vem o André. O André já é um pouco mais realista. Ele diz: olha, tem essa multidão faminta, Jesus, quando Jesus pergunta para ele. Mas tem aí um rapaz que tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos. É o que nós temos, é a realidade. É aquele que constata a realidade. Também assim entre nós tem aquelas pessoas que são mais realistas do que outras. Mas também tem entre nós pessoas que são mais coração, que se entregam com mais vontade. E aqui tem o rapaz. Esse rapaz que tem os 2 peixinhos e os 5 pães. E ele entrega o que ele tem. Um coração aberto para novas possibilidades. Não é à toa que João fala aqui deste rapaz. Algumas traduções falam de um menino, de uma criança. Outros de um servo escravo que carregava os mantimentos para a família. A gente não tem a informação certa. Mas João traz essa gama de informações para que a gente se identifique e se reconheça também nesta história onde Jesus faz a multiplicação dos pães. E aí vem a ação de Jesus. Vejam o versículo 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. Também igualmente os peixes, quanto queriam. A ação de Jesus faz com que pessoas se fartam. A ação de Jesus faz com que seus discípulos recolhem aquilo que sobra. A ação de Jesus faz com que pessoas reconhecem Ele como profeta e querem proclamar Ele como rei. E aí João termina o texto dizendo que então Jesus se retirou. No versículo 14. Retirou-se novamente sozinho para o monte. É muito legal quando a gente lê a Bíblia, ficar olhando e comparando a ação de Jesus, a ação de Deus na vida das pessoas
e aquilo que as pessoas fazem, da que forma que elas reagem frente à ação de Deus. E a reação das pessoas diante daquilo que Jesus fez, levou Jesus a se retirar e ficar novamente sozinho no monte. Jesus se retira, porque a multidão que vinha atrás dele, uma multidão faminta, vinha atrás dele porque não compreendeu direito o seu milagre. A multidão não compreendeu o que Jesus fez. As pessoas vieram atrás de Jesus porque queriam pão. Queriam fazer de Jesus o rei do pão. Reconheceram que Jesus era um profeta, assim como Moisés, um líder, que deu pão para o povo na hora da necessidade. Mas Jesus aqui se retira, porque as pessoas não compreenderam aquilo que ele veio fazer e o que ele estava fazendo com aquele sinal. Esta é uma parte que cabe a nós refletir. Também nos dias de hoje, Deus continua fazendo coisas na nossa vida. E nós, muitas vezes, não compreendemos ou compreendemos mal aquilo que Deus quer fazer conosco. E por compreendermos mal aquilo que Deus quer fazer conosco, não aceitarmos aquilo que Deus quer fazer conosco, Deus acaba nos deixando. Jesus acaba se retirando, como diz aqui o texto. Também, muitas vezes eu ouvi esse texto sendo anunciado, e onde sempre se destacava a importância da partilha. Não, quem sabe este milagre não aconteceu assim, o grande milagre é que as pessoas partilharam. Quem explica assim este milagre? Claro, à luz da nossa razão é assim que nós podemos entender. Mas quem explica assim, na verdade, está negando a ação de Deus e o poder de Deus. Quem diz que o grande milagre é o fato que Jesus organizou pessoas para partilhar, está dizendo, Deus não pode multiplicar pães e peixes. O Criador do céu e da terra não pode suprir a necessidade do faminto. Vocês percebem como é fácil a gente não aceitar aquilo que Deus faz da forma que Ele quer? Como é fácil a gente compreender mal aquilo que Ele realiza entre nós? A Bíblia não deixa dúvida que Deus é aquele que pode fazer coisas extraordinárias. Nós ouvimos a transformação da água em vinho. Nós ouvimos que a palavra de Jesus foi dita a uma pessoa à distância e ela foi curada. Na Bíblia nós podemos ler que o profeta Eliseu, uma situação onde também um grupo de soldados chegou para ele, 100 soldados famintos, e ele mandou distribuir os pão abençoado, 20 pães para 100 soldados, e todos se fartaram, e não faltou pão. Tem uma outra história do profeta Eliseu, também, 2 Reis 4, que uma mulher, para quem ela chegou, só tinha uma botija de azeite, e nada mais. E aí, ele mandou que ela trouxesse todas as vasilhas, e encheu todas as vasilhas de azeite, e enquanto ela tinha vasilha, o azeite não parava de jorrar na casa dela. Só parou quando ela disse, acabaram-se todas as vasilhas. A Bíblia tem histórias onde mostra a ação extraordinária de Deus. Sinais extraordinários que querem nos desafiar à fé. E este texto do evangelista João, no capítulo 6,
ele vai terminar no capítulo 6 exatamente com uma discussão. Se as pessoas, os discípulos querem continuar com Jesus, se vocês olhar lá no 6:63 e seguintes, se eles querem seguir com Jesus ou querem abandonar Jesus. Ele diz: mas se nós te abandonar, para quem nós iremos? Para quem nós iremos? Deus, na sua ação extraordinária, muitas vezes é incompreendido ou mal compreendido. Cada um de nós precisa refletir à luz da sua fé, se está verdadeiramente compreendendo a ação extraordinária de Deus em sua vida. Jesus se retira, porque ele não quer ser o rei do pão. Ele não quer ser o rei da partilha. Jesus se retira porque ele não quer ser um milagreiro. Porque ele, como diz o evangelista João, veio para ser o pão da vida. O pão da vida. Diz o versículo 35. Jesus declarou-lhes: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus multiplica os pães, farta as pessoas de pães, porque ele quer deixar claro para as pessoas que ele é o pão da vida. Ele é aquele que pode saciar a vida. Como também o evangelista João diz, ele é aquele que pode matar a sede para que a pessoa nunca mais volte a ter sede. Jesus, por meio dos seus sinais, aqui relatados pelo evangelista João, ele se auto-revela para as pessoas quem ele é e o que ele veio fazer. E aqui no nosso texto, ele está se revelando como o pão da vida, aquele que deixa as pessoas saciadas. Jesus, o pão da vida, sacia os seus, e ele vem de Deus, e Deus está com ele. É isso que o evangelista João quer que a gente aprenda a olhar em Jesus, que ele é aquele que veio de Deus, e Deus está com ele. Por isso ele faz coisas extraordinárias. Diz o versículo 35 e seguintes: Jesus declarou: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. No 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João quer deixar claro com o seu testemunho que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é aquele que se dá também às pessoas mediante o consagrar, o abençoar, o partilhar e o distribuir o pão, que é o seu corpo, que é o seu sangue. Nós ouvimos o primeiro sinal de João, a multiplicação, a transformação da água em vinho, como um sinal da aliança. O sangue de Jesus representando a aliança, como um sinal da aliança de Deus com o seu povo. E o pão como
o sinal da presença real e concreta de Deus ao seu povo para saciar em suas necessidades. O evangelista João, todo o capítulo 6, ele é maravilhoso nesse desdobramento, nesse momento de que Jesus é o pão da vida, aquele que pode saciar a vida de todos nós. E esse Jesus, que é o pão da vida, ele escolheu de uma forma extraordinária também se dar a nós. Conforme o próprio relato de João ali no 6,53 diz: respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus, o pão da vida, diz que ao dar para nós a sua carne, e nós comermos a sua carne, bebermos o seu sangue, nós já agora estamos recebendo também a Ele, estamos recebendo a vida eterna, e seremos por Ele ressuscitados no último dia. Este Jesus, que é o pão da vida, de maneira extraordinária, resolveu se dar a nós na sua ceia. Na ceia do Senhor, ocorre a entrega de Jesus Cristo de forma corporal, material, visível, audível, degustável. Na ceia, Deus alcança a pessoa de forma integral para a salvação ou para a perdição. Porque quem tem um encontro com Jesus na sua ceia, este precisa tomar uma decisão frente a Ele. Na sua ceia, Jesus, o pão da vida, alcança os comungantes na sua integralidade. Por meio dela, proporciona a cada pessoa participante a imortalidade. Isso é muito mais do que encher a barriga. E é isto que Jesus quer deixar claro com este sinal que ele fez aqui da multiplicação dos pães. Ele veio, e a finalidade para a qual ele veio é muito maior do que encher a barriga das pessoas, mas é dar ao ser humano a imortalidade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito Filho de Deus entre nós. Em Jesus, Deus veio a nós. Na sua ceia, o Jesus crucificado e ressurreto, Ele, através da sua palavra, que é criadora, Ele vem para nós e diz: toma aqui meu corpo e meu sangue, toma aqui a imortalidade da vida humana que eu conquistei para você. Você crê nisto? Percebem porque é difícil crer nos milagres de Jesus? Porque isso é um grande milagre que a palavra de Deus está nos revelando, dizendo: aqui Deus está dando a você a chance de viver a imortalidade ao receber o corpo e o sangue de Jesus. Ao ouvir a palavra, Deus está dando a oportunidade de você crer e esperar segundo as promessas de Deus. E isto é algo que a razão não entende. Por isso, este sinal que João relata é para mostrar que Deus continua fazendo grandes coisas entre nós de forma surpreendente, que a razão não entende. Somente pela fé podemos receber. A ceia é o antídoto da morte, conquistada por Jesus, o pão da vida.
Isto já dizia Inácio de Antioquia, um cristão que morreu como mártir no ano próximo do ano 117. A ceia é o antídoto para a morte, porque quem come e bebe o corpo e sangue de Cristo, come a imortalidade, tem em si a própria imortalidade semeada por Deus, conforme a palavra de Deus. Também Justino, um cristão que viveu depois do ano 100, foi mártir, também morreu por causa da fé, por volta do ano 165 depois de Cristo. Ele diz: o Logos, a palavra de Deus, assumiu o corpo humano para a humanidade com o poder de Deus. Cristo exaltado assumiu os elementos na sua ceia para justificá-los e transmitir a imortalidade por meio deles. Isto diz esse cristão que morreu por causa da fé. Jesus assumiu os elementos da ceia, como seu corpo e como seu sangue, para transmitir hoje, aqui, para cada um de nós, a imortalidade que ele conquistou na cruz. Quem crê, recebe. Quem crê, escapa da morte. Quem crê, prepara-se para a eternidade, para uma vida com Deus. Assim, na ceia, confissão e aplicação oral e corporal da vitória de Jesus para cada um de nós. É isto que este sinal do evangelista João quer comunicar a nós. Quem perde o medo da morte, por ter em si já a presença da eternidade, esse transforma o seu meio de vida e não teme mais nada e ninguém, somente a Jesus Cristo. A ceia, além do perdão dos pecados, traz, como diz Lutero no Catecismo, a vida e a salvação. Quem recebe a ceia não só recebe algo espiritualmente, mas também corporalmente, na sua boca, o corpo e o sangue de Jesus, que estão trazendo para nós a eternidade, o pão da vida eterna. Por isso, a redenção é muito mais do que espiritual, ela é corporal. E onde o Espírito de Deus está, o corpo se transforma. E é isto que o dia de Pentecostes nos lembra. Onde o Espírito de Deus está e onde ele age, o corpo se transforma. Basta a gente ler os relatos bíblicos para ver o que acontece na vida daqueles que receberam a palavra e o Espírito de Deus. O corpo humano e espírito na Bíblia sempre são inseparáveis. E o Pentecostes nos lembra que quem recebe o Espírito recebe a ação direta do corpo, é levado a agir no corpo. Este é o comunicado do quarto sinal, que nos revela Jesus Cristo. Ele não quer ser profeta, ele não quer ser mestre, ele não quer ser rei do pão, mas ele é o pão da vida. O pão da vida que se deu a nós. E na sua ceia, nós hoje podemos receber o Jesus, que multiplica os pães, o mesmo Jesus, que há 2000 anos atrás, alimentou uma multidão. Felizes aqueles que nisto creem. Amém.
Então vamos entoar agora o lindo hino da Igreja é Fundamento, Jesus o Salvador. Reagindo então a essa pregação e assim aos poucos nos preparando para a ceia do Senhor. Durante esse hino você pode ir pensando também se tiver algum pedido de oração e depois então a gente vai coletar isso. Estão decidindo quem faz a introdução. Acho que vai ficar bom. Pergunto se temos algum motivo de oração que vocês gostariam de colocar nesse momento. A cirurgia da Janice na terça-feira. Mais algum pedido? Então nos coloquemos em pé para esse momento de oração. Senhor nosso Deus, nós te pedimos pelas inúmeras situações de sofrimento que vemos ao nosso redor, perto de nós e também longe, em nosso país e no mundo. Também especialmente lembramos de pessoas de nossa comunidade que estão enfermas, doentes, de maneira especial a Bernadette Obrich, a Carmen Kertiska. Lembramos também da Janice Butzki, que vai passar por uma cirurgia na terça-feira. Que tu queira estar com ela, Senhor, guiando toda a equipe médica que também conduzirá essa cirurgia. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo sobre as pessoas que experimentam sofrimento, para que elas experimentem alívio e consolo que vem de ti. Neste dia que nos lembramos de Pentecostes, enche-nos com o teu Espírito, para que também nós possamos com coragem pregar e anunciar as maravilhas que tu tens feito por meio de nós. Agradecemos por essa comunidade, por esse espaço onde sempre de novo podemos ouvir a tua palavra e colocar tantos e tantos dons a serviço do teu amor, do teu evangelho. Acompanha-nos, Senhor, dá-nos coragem, dá-nos fé e derrama o teu amor em nossos corações,
para que sempre possamos ser teus seguidores. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós pedimos. Amém. Podemos sentar. E agora, nos preparando também para a ceia do Senhor, queremos entoar as 2 estrofes do hino Tu queres ver unido teu povo a ti, Senhor. Vocês que nos acompanharam da live também, deixamos aqui o nosso boa noite, que Deus te abençoe, te acompanhe. Após o hino, então, nós desligaremos a live, porque a ceia do Senhor, ela é presencial. Seja sempre bem-vindo. No domingo que vem, às 9 horas, novamente, a transmissão aqui do nosso culto. Então, cantemos o hino Tu queres ver unido. Convido as pessoas que podem a colocar-se em pé.